Google Voz, obrigada. Amigos da Bíblia Livre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar. Bem-vindos ao Noticielo de Bíblia Livre com as melhores e as piores notícias do mundo cristão na atualidade. Hoje é 16 de agosto de 2026 e estes são os nossos destaques. A igreja está se mobilizando para ajudar os afetados pelo terremoto na Colômbia. Frequência crítica em Lakewood acende o alerta. Yesenia Tank. Urgente, senadora A. Castelhanos, descubra a verdadeira origem da guerrilha. Luiz Cruz nos trata como lixo no amor do Senhor. A pastora afirma que extraterrestres roubaram seus óvulos e começamos hoje mesmo aqui em Houston, onde aparentemente a igreja está em crise. E estou falando da famosíssima mega igreja Lakewood. A igreja Lakewood, liderada por Joel e Victoria Austin em Houston, Texas, volta a ser notícia. Desta vez, não por uma nova revelação sobre como alcançar o sucesso, ativar o favor ou viver uma vida extraordinária, mas por algo bem menos inspirador. Um vídeo mostra seu gigantesco auditório praticamente vazio durante um culto de domingo. As imagens foram gravadas pelo usuário do Instagram, Christian Daniel X, que visitou a congregação no domingo 9 de agosto durante a reunião das 8h30 da manhã. O vídeo permite observar extensas áreas desocupadas dentro do antigo Compact Center, um recinto de aproximadamente 55.740 metros quadrados e com capacidade para 16.800 pessoas. Em outras palavras, havia mais cadeiras disponíveis do que promessas de prosperidade, e isso já quer dizer muita coisa. Lakewood afirma manter uma frequência semanal próxima de 45 mil participantes, distribuídos em 4 reuniões. Os cultos de domingo, que são 2 em inglês, um em espanhol e outro às quartas-feiras. No entanto, o vídeo gerou perguntas entre aqueles que tentam conciliar esse número impressionante com a reduzida quantidade de participantes visíveis. Protestia fez um cálculo bastante incômodo. Para alcançar esse número, os 2 cultos de domingo em inglês teriam que praticamente lotar os 16.800 assentos cada um. O culto em espanhol deveria reunir cerca de 10.000 pessoas. E o de quarta-feira teria que somar vários milhares a mais. Talvez todos tenham chegado ao segundo culto. Talvez estivessem de férias, ou talvez tivessem saído para buscar aquela vida melhor que há tantos anos ouvem falar do púlpito. Alguns usuários atribuíram a baixa presença ao chamado declínio de verão, um fenômeno frequente nas congregações americanas durante junho, julho e agosto. No entanto, outros questionaram a forma como a Lakewood produz suas transmissões. Segundo as críticas, as câmeras se concentram nas seções ocupadas, enquanto a iluminação baixa e alguns closes ajudam a criar a impressão de um auditório muito mais cheio. Nada necessariamente legal, é simplesmente um antigo milagre televisivo de multiplicar multidões através de um bom enquadramento. Pois bem, devemos ser justos. Um único vídeo gravado durante uma reunião específica não prova que a Lakewood está passando por uma crise permanente, nem permite concluir que sua frequência semanal seja falsa. No entanto, não é a primeira vez que isso é relatado, mas a imagem serve para nos lembrar de algo importante. Lotar um estádio nunca foi a medida bíblica de uma igreja saudável. E vê-lo vazio também não prova automaticamente que Deus está julgando essa igreja. A fidelidade da congregação não se mede contando pessoas, prédios, livros vendidos ou seguidores no YouTube, mas sim examinando se todo o conselho de Deus está sendo pregado fielmente. E não é a primeira vez, já temos relatos de que as igrejas, as mega igrejas nos Estados Unidos estão passando por mudanças. Se você sabe algo sobre isso, coloque aqui na caixa de comentários. E agora, vamos para a Colômbia, sim senhores, minha pátria querida, onde uma senadora e pastora do G12, parece que ela esqueceu suas aulas de história, ou talvez nunca tenha feito. Depois de décadas de investigações, comissões da verdade, estudos sobre a violência bipartidária, conflito agrário, exclusão política, Guerra Fria, comunismo e narcotráfico, a senadora cristã Sara Castellanos parece ter encontrado uma explicação muito mais simples para o conflito colombiano. Tudo começou porque a Colômbia não apoiou a criação do Estado de Israel.
Ouça só. Quando nasceram as guerrilhas? Não sei se você sabia disso. Foi no ano em que a Colômbia se absteve na votação para que Israel se tornasse uma nação. Então vemos a consequência de não votar, de dizer, porque às vezes a gente tem uma postura tão morna, ou seja, não é nem sim nem não, não vamos votar, mas isso é um não. Então a Colômbia vota não, vai contra Israel. Nesse ano nascem as guerrilhas e quanto nós sofremos. Aí é para que vocês entendam a dimensão de que o que acontece com Israel, nossa postura realmente nos afeta. Até hoje estamos sofrendo. Simples assim. Os historiadores podem ir guardando seus livros. Durante uma entrevista sobre as relações entre Colômbia e Israel, a senadora lembrou a votação realizada nas Nações Unidas em 1947 e relacionou a posição colombiana com o posterior surgimento das guerrilhas. O argumento dela pretende ser bíblico, histórico e político ao mesmo tempo, mas acaba tendo dificuldades nos três aspectos. Para começar, a Colômbia não votou contra a criação do Estado de Israel, como ela mesma admite. A Colômbia se absteve na votação da Resolução 181, de 29 de novembro de 1947. A proposta foi aprovada com 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. Parece um detalhe pequeno, exceto pelo fato insignificante de que abster-se e votar contra não significam a mesma coisa. A resolução também não consistia simplesmente em levantar a mão para responder à pergunta sobre quem quer que Israel exista. O documento propunha dividir o território sob mandato britânico para criar um Estado judeu, um Estado árabe e um regime internacional especial para Jerusalém. Era uma questão política, territorial e jurídica bem mais complexa do que uma prova celestial para determinar quais nações mereciam ser abençoadas. Além disso, a Colômbia reconheceu oficialmente o Estado de Israel em fevereiro de 1949 e, nesse mesmo ano, votou a favor de sua entrada nas Nações Unidas. As relações diplomáticas entre os dois países foram estabelecidas em 1957, mas esses dados atrapalham um pouco quando já se decidiu transformar a história em uma ilustração para um sermão. A explicação sobre as guerrilhas é ainda mais surpreendente. As Farc surgiram formalmente em 1964. 17 anos depois daquela votação, suas raízes históricas estão na violência liberal conservadora, nos conflitos por terra, no assassinato de Gaitán, nas autodefesas camponesas, o Partido Comunista, Marquetalia e a exclusão política da Frente Nacional. O ELN também surgiu nesse ano, influenciado pela Revolução Cubana, pelo marxismo e por diferentes movimentos revolucionários latino-americanos. Nenhuma pesquisa histórica séria sustenta que esses grupos se formaram porque a Colômbia se absteve de uma votação sobre a Palestina. Mas a teoria da senhora apresenta um inconveniente ainda mais incômodo. A União Soviética votou a favor da partilha da Palestina e foi um dos primeiros estados a reconhecer oficialmente Israel. Ao mesmo tempo, o bloco soviético impulsionou a expansão internacional do comunismo, que inspirou inúmeros movimentos guerrilheiros. Ou seja, seguindo a lógica de Castellanos, a União Soviética abençoou Israel, mas depois ajudou a exportar a ideologia que alimentou as guerrilhas. Ao que parece, a fórmula de bênção geopolítica sofreu ali uma pequena falha técnica. Agora só falta essa senhora dizer que o terremoto na Colômbia foi por falta de fé dos colombianos. Ai, meu Deus. Não pode ser, ai, meu Deus, nomeiam qualquer um como senador só porque diz que é pastor e porque fala bonito e tal, mas não tem a menor ideia. Eu ensinei história durante 17 anos. Se precisar de um professor de história, Sarita, com muito prazer, de graça, eu dou as aulas de graça, se quiser. A palavra de Deus diz, Provérbios 18:13, a quem responde antes de ouvir, isso é tolice e vergonha. É preciso estudar antes de opinar. Sara Castellanos. Vamos agora ao nosso programa. Obrigado, hoje sim eu aguento toda a energia deste flash, porque temos orado durante dias pelos afetados pelo terremoto na Colômbia e a igreja não ficou parada. A Colômbia continua enfrentando as dolorosas consequências do terremoto de magnitude 7,4 que abalou o país na segunda-feira, 10 de agosto. O tremor teve seu epicentro em São José del Palmar, Chocó, a 103 quilômetros de profundidade e foi classificado pelo Serviço Geológico Colombiano como o sismo de maior magnitude registrado no país durante o século XXI. Até 13 de agosto, os relatórios apontavam cerca de 265 mortos, mais de 3 mil feridos e aproximadamente 500 desaparecidos. Embora os números continuem mudando à medida que as buscas avançam, mas, em meio à morte, à destruição e ao medo, também surgiram cenas de fé que estão comovendo o país. 8 dias antes do terremoto, em 2 de agosto, centenas de cristãos participaram da Marcha para Jesus, realizada em Garzón Huila.
Homens, mulheres e jovens se ajoelharam em plena rua, alguns vestidos de branco e outros segurando a bandeira colombiana para clamar pela nação. No vídeo, ouve-se uma mulher orando: Senhor, teu povo precisa de ti. Nossa Colômbia precisa de ti, Pai. As imagens voltaram a se tornar virais após a tragédia. No entanto, é importante esclarecer que aquela oração não foi feita depois do terremoto, mas sim 8 dias antes. Isso também não demonstra que os participantes tivessem profetizado ou soubessem antecipadamente o que aconteceria. O que realmente mostra é que já existia uma igreja preocupada, orando publicamente pela Colômbia e chamando o país a voltar-se para Deus. Outra cena aconteceu imediatamente após o tremor. Enquanto as pessoas evacuavam suas casas, um homem se ajoelhou no meio da rua, levantou as mãos e começou a pregar. Por isso, devemos mudar nosso coração e nossa mente, nossa arrogância. Devemos ter humildade, amar a Deus acima de todas as coisas. Não vamos levar nada deste mundo, mas a resposta cristã não ficou apenas em palavras. Sedecoel começou a localizar congregações afetadas e a avaliar as necessidades das famílias. Visão Mundial ativou seu comitê de emergência. ADRA iniciou sua resposta humanitária e, com Voice of Hope, começou a mobilizar recursos para o atendimento imediato e a recuperação a longo prazo. Outras organizações preparam água potável, alimentos, kits de higiene e lanternas solares para as comunidades que continuam sem eletricidade. A Colômbia precisa de oração, mas também precisa de mãos dispostas a servir entre os escombros. A igreja tem uma oportunidade de mostrar que a fé verdadeira não apenas se ajoelha para orar, mas também se levanta para ajudar. E tendo isso em mente, deixamos aqui as informações de alguns lugares onde você pode colaborar para ajudar os afetados. Aqui nos Estados Unidos estão Operation Blessing, com Voice of Hope, Visão Mundial, Care USA, Direct Relief, Safe in the Children. Também, em qualquer país, a Cruz Vermelha é um bom lugar para onde você pode enviar ajuda. E aqui, deixo o endereço da Cruz Vermelha colombiana em Bogotá, caso alguém também queira colaborar. Sabemos também que estão arrecadando alimentos e outras coisas no estádio El Campín. Eles também têm enviado do El Campín e têm usado esse local para arrecadar o que é necessário. Vamos ajudar? Vamos estender a mão aos nossos irmãos também, lá na Colômbia e em todas as áreas mais afetadas. Nossos pêsames àqueles que perderam familiares. Continuamos orando por vocês. Vamos continuar todo esse tempo orando, assim como não paramos de orar pela Venezuela. A Bíblia, Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio do mar. E continuamos com as notícias depois do grande escândalo de 2 semanas atrás envolvendo Yesenia Ten, pois ela parece mais ativa do que nunca. Os recentes escândalos envolvendo a pastora dominicana Yesenia Ten geraram questionamentos sobre seus negócios, propriedades, artigos de luxo e a administração do Ministério Sopro de Vida. No entanto, até o momento, a controvérsia não parece ter prejudicado seriamente a popularidade da pastora. Pelo contrário, a pregadora continua indo aos Estados Unidos com Levanta-te, uma turnê de impartição, ativação e rompimento, na qual aparentemente o primeiro rompimento acontece quando o crente abre a carteira. A turnê começou em 7 de março, no Coliseu de Porto Rico. O ministério afirmou que, naquela noite, milhares de pessoas compareceram e que mais de 4.000 aceitaram Cristo. O número foi divulgado oficialmente pela própria organização, embora não tenha sido apresentado um relatório independente que permitisse comprovar como essas decisões foram contabilizadas. Desde então, a turnê incluiu ou anunciou apresentações em Orlando, Boston, Graham, Prairie, Phoenix, Portland, Seattle, Denver, Kansas City, Los Angeles e Houston. Também estão programadas datas em Miami e Nova York para março de 2027. No último dia 8 de agosto, estive em Phoenix e no próximo dia 21 estarei em Portland, Oregon, lugar onde são registrados os ingressos mais caros, que variam entre 115 e 178 dólares. Os eventos são promovidos pela Cardenas Marketing Network, uma importante empresa de entretenimento latino, e são realizados em teatros normalmente usados para shows e produções comerciais. Os ingressos mais baratos geralmente aparecem entre 50 e 120 dólares, enquanto algumas revendas ultrapassam 150 e até mesmo 300 dólares. Porque o evangelho é gratuito, mas a ativação, o estacionamento VIP e o assento com boa visibilidade aparentemente pertencem a outra dispensação. Sim, por mais que a gente demonstre e por mais que haja muitas provas e questionamentos e não haja nenhuma auditoria e tudo continue no ar, as pessoas ficam felizes em entregar seu dinheiro. Viu? Cada um é enganado do jeito que quer, né?
Como podemos dizer isso? Podemos falar também dessa igreja salvadorenha, Fraternidade Cristiana Emanuel, onde Luiz Cruz é o pastor. Aquele que falou sobre a gente e disse que éramos literalmente conteúdo lixo. Ouçam, o pastor salvadorenho Luiz Cruz, líder da Fraternidade Cristiana Emanuel, decidiu sair em defesa de figuras questionadas como Marcos Learoyd e Yesenia Ten. E para isso, recorreu a um argumento realmente profundo, maduro e digno de vários anos de seminário. Chamou a Bíblia Libre de uma página lixo. Vamos assistir ao momento dramático? Comecei a ver uma página, por exemplo, e encontrei uma primeira página, se você puder colocar na tela para mim, se chama Bíblia Livre. E todo mundo, só porque está escrito Bíblia Livre, segue a página. Eles nos atraem com um vídeo de louvores cristãos, nos atraem com um vídeo isca, mas depois estamos enchendo de lixo. E todo aquele que critica os erros de Deus, não para aquele que não vem de Deus. Parece que, quando faltam argumentos bíblicos, sempre fica disponível a lata de lixo. Segundo Luxo, Bíblia Libre estaria atacando os servos de Deus, esquecendo que todos têm defeitos. O problema é que nós nunca afirmamos que um verdadeiro ministro deve ser perfeito. O que denunciamos é outra coisa: doutrinas falsas, manipulação religiosa, ostentação, falta de transparência e pessoas que se apresentam como servos de Deus enquanto transformam o púlpito em plataforma comercial. Pedro teve defeitos, Paulo reconheceu suas fraquezas e Davi pecou gravemente. Mas nenhum deles respondeu à correção dizendo: não me critiquem porque sou servo de Deus. Davi confessou: pequei contra o Senhor. Pedro recebeu a repreensão pública de Paulo e os bereanos examinaram até mesmo o ensino apostólico. Na Bíblia, ser ministro nunca transformou ninguém em uma espécie de vaca sagrada com microfone. Chama a atenção que Luxo tenha publicado sua resposta depois que Bíblia Livre analisou uma de suas pregações e apontou que ele havia ocultado exatamente esse mesmo vídeo. Em vez de explicar os textos, corrigir possíveis erros, ou demonstrar pelas escrituras que nossa análise estava errada, ele optou pela conhecida tática ministerial de alta profundidade exegética, chamar de lixo o veículo que fez as perguntas. Luiz Cruz não é estranho ao mundo empresarial. Ele promoveu a Rede Internacional de Empresários de F e ministrou palestras com títulos como Código de Êxito, que formam empresários saudáveis e alinhados ao Espírito Santo. Tudo perfeitamente legítimo como atividade comercial, mas bastante revelador para entender uma pregação onde o sucesso, a prosperidade e o crescimento frequentemente ocupam o centro. Sua congregação, Fraternidade Cristiana Emanuel, foi fundada em 2014 e já contava com mais de 1.500 membros em 2022. Um crescimento particularmente rápido. Seus seguidores a apresentam como uma das igrejas da moda em El Salvador. Isso é interessante ao analisar que quase nenhum de seus membros começou sua vida cristã nessa igreja, mas vieram de outros lugares atraídos pelo discurso emergente de Lúcio. Cruz pode interpretar esse crescimento como prova indiscutível de aprovação divina. No entanto, também crescem as seitas, os cassinos e as contas do TikTok. E nem por isso devemos incluí-los no livro de Atos. Luiz Cruz pode nos chamar de página lixo. Nós continuaremos abrindo a Bíblia, porque entre a opinião dele sobre Bíblia Livre e o que ensina a palavra de Deus, a escolha não é tão complicada assim. E se denunciar o erro transforma nosso conteúdo em lixo, então é preciso lembrar que, em tempos de tanta prosperidade religiosa, alguém tem que tirar o verdadeiro lixo. Sim, senhores. Com todo respeito, recebemos sua crítica. Tudo bem, podem nos criticar o quanto quiserem, não somos vítimas. Não estamos nos vitimizando de forma alguma. Recebemos, ouvimos e argumentamos em torno da sua crítica. Você tem todo o direito, e é válido que nos julgue e nos critique. Vocês não acham contraditório? Vamos agora para o nosso Cantinho Maluco! Sim, senhores, e no Cantinho Maluco agora aparece uma pastora que disse que os extraterrestres tiraram seus óvulos. Isso mesmo, você ouviu. A pastora e televangelista americana Kate Souza surpreendeu o mundo cristão ao declarar que alguns extraterrestres cinzentos teriam extraído seus óvulos durante o suposto encontro sobrenatural. E que essa seria a razão pela qual ela nunca pôde ter filhos?
Sim, estimados irmãos. Aparentemente, os marcianos não só viajaram vários anos-luz para visitar a Terra, como também inauguraram uma clínica clandestina de fertilidade. Tudo, é claro, sem deixar prontuário médico, imagens verificáveis, nenhuma fatura intergaláctica que permita apresentar uma reclamação. Souza relatou que sua experiência aconteceu quando ainda não era cristã. Anos depois, ela concluiria que os seres que encontrou eram entidades demoníacas disfarçadas de extraterrestres e que eles teriam retirado seus óvulos. A história não ficou confinada a uma conversa privada. Querido, a mídia produziu e promoveu um programa de mais de 28 minutos intitulado Kate Souza, Alien Redis, Rádio Habested, My Ex, transformando uma afirmação extraordinária, sem provas públicas, em conteúdo cristão, pronto para atrair visualizações. A própria revista incluiu o vídeo entre seus conteúdos de destaque. Souza não é simplesmente uma convidada ocasional. Seu ministério a apresenta como pastora ordenada, professora, autora e conferencista, embora esclareça que ela não lidera uma congregação. Além disso, ela mantém programas de televisão e um trabalho voltado para pessoas encarceradas. Tudo isso aumenta a responsabilidade com que deveriam ser comunicadas experiências pessoais tão difíceis de comprovar. Seu site oficial descreve sua posição e ministério. O problema não está em negar que uma pessoa possa ter vivido uma experiência assustadora ou confusa. O problema surge quando uma interpretação pessoal é apresentada a milhares de fiéis praticamente como revelação, sem evidência médica, documental ou testemunhal independente. A infertilidade é um sofrimento real e merece compaixão, acompanhamento pastoral e atenção médica. Não deve se tornar combustível para especulação sobre extraterrestres. A igreja precisa de discernimento, porque se cada experiência extraordinária recebe automaticamente microfone, iluminação e miniatura no YouTube, logo vamos precisar de menos teólogos e mais agentes do Arquivo X. Ai meu Deus, todo dia inventam uma coisa pior, mas tudo bem, fazer o quê? Agora vamos para a minha sessão favorita. Vamos de Oremos? Oremos por todas as vítimas do terremoto na Colômbia, para que Deus tenha misericórdia e o país volte seu olhar para Cristo. Oremos por Sarah Stone, a filha do pastor Mike Stone, pois após ser internada na UTI em cuidados paliativos em casa, sua vida está em risco. Oremos pelo pastor Phil Johnson, diretor do Grace to You, que informou sobre o retorno do seu câncer. Oremos, meus irmãos. Precisamos nos voltar ao Senhor em oração e comunhão com Cristo. Oremos. E terminamos hoje com o meme da semana. Eu não encontro lógica na sua falha, realmente. Mas, o que você acha? Coloque aqui na caixa de comentários. Se você não viu o vídeo que fizemos sobre o Lutito, nós publicamos na terça-feira passada. Vá lá e assista. Vá e veja todos os vídeos desta semana. Publicamos uma grande quantidade de vídeos edificantes, cheios da palavra, conhecimento e também um pouco de humor. Claro que sim. Reflexão, crítica, análise, porque nós não engolimos qualquer coisa e sabemos que você também não. Por isso você está assistindo a este canal. Muito obrigado por nos acompanhar, que Deus abençoe e guarde vocês e continuamos aqui no Noticiero de Bíblia Libre.